Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um quadro novo aqui no Ministério dos Quadrinhos. Esse quadro foi uma sugestão do meu amigo, o André, do canal Um Motivo, que é um canal muito bacana sobre Magic. O André é inscrito aqui no canal e começou a ler quadrinhos, ou voltou a ler quadrinhos, tem pouco tempo. E um dia ele me mandou uma mensagem dizendo: poxa Alessandro, uma coisa que seria legal é um vídeo explicando os termos que o pessoal que lê quadrinhos usa. Eu comecei tem pouco tempo e alguns termos não eram assim tão óbvios para mim. Bom, pois bem, né? Resolvi aí atender essa sugestão do André. Na verdade, já estou querendo fazer há um tempão, só que estava pensando a melhor maneira, só que não vou fazer um vídeo. Vai ser uma série de vídeos, é um quadro. Esse é o primeiro deles. Bom, para deixar mais claro, né? Nesse quadro eu vou explicar o significado de algumas palavras comuns entre leitores de quadrinhos. Assim, não vai trazer assim grandes novidades, mas é algo que pode ajudar quem está começando. Reparem, nós tendemos a naturalizar as palavras que nós usamos. O que significa isso? Nós tendemos a dar por óbvio o significado das palavras. Isso acontece, por exemplo, nas diversas profissões, isso acontece nos diversos grupos sociais e também aí nesse grupo social dos leitores de quadrinhos. Vou contar uma experiência para vocês que vai ilustrar bem isso. Eu sou professor de Sociologia. Eu lembro até hoje meu primeiro dia dando aula. Foi no meu último ano de faculdade, um colégio me contratou e eu fui dar aula, preparei a aula, cheguei lá, falei, comecei a falar, me apresentei, não sei o quê. E aí, devia ter uns 20 minutos de aula, um menino levantou a mão e ele: professor, eu não entendi. E aí eu olhei para ele assim e falei: bom, você não entendeu o quê? E ele me respondeu: as suas palavras. Cara, aquilo me fez pensar muito, porque na minha cabeça eu estava sendo o mais didático e simples possível, mas aquele menino não entendia as minhas palavras. Por quê? Bom, eu vivi, naquele momento, já tinha 3 anos, quase 4 anos, vivendo num contexto de pessoas que estudam sociologia. Então, o que estava naturalizado para mim e parecia simples, não necessariamente era para todos. E, bom, aquilo ali me ajudou muito a pensar as minhas aulas dali por diante, né? Então, a minha ideia nesse quadro é não dar nada por óbvio. Não dar nada por óbvio, assim, nada mesmo. Reparem, né? Há várias expressões que a gente usa no contexto de quadrinhos que estão em inglês. Vou dar um exemplo, né? Tie-in. A gente fala disso. Bom, o que é um tie-in? Não vai ser nesse vídeo que eu vou explicar o tie-in, mas só para dar um exemplo. Mas há palavras em português também que, assim, não são... O significado não é óbvio num primeiro momento. E mesmo que pareça, né? A minha ideia é não dar nada por óbvio e ir explicando aos poucos o significado. Inclusive, se você tiver ideias de palavras que devem constar nesses vídeos sobre vocabulário dos quadrinhos, por favor, coloca aí na descrição, porque às vezes eu me esforço por nada por óbvio, mas posso acabar dando muita coisa por óbvio. Então coloca aí na descrição, com certeza vai ser objeto de outros vídeos. Vamos lá, vou começar por termos realmente muito básicos. O primeiro termo que eu vou explicar é o termo mensal. É comum aqui no canal dizer: bom, tô lendo essa mensal do Homem-Aranha, essa mensal, sei lá, do Superman. Mas o que é uma mensal? Simples, né? Uma mensal é uma revista regular que sai com intervalo de um mês. Por exemplo, essa Vingadores 14 aqui. Ela é uma revista mensal. Significa que supostamente um mês antes saiu a número 13 e daqui a um mês vai sair a número 15. É claro que as editoras podem atrasar, mas é isso, em princípio é isso. É uma revista que tem a regularidade mensal. Há outras regularidades? Por exemplo, a DC já lançou títulos semanais, há títulos que são quinzenais, mas quando a gente fala de uma mensal, é uma revista que tem essa regularidade. E normalmente nós estamos falando de uma revista que não tem prazo para acabar. É uma revista, por exemplo, a mensal do Homem-Aranha. É uma revista contínua, ela vai seguir. Então, a ideia é essa. Bom, a gente pode, às vezes, falar, sei lá, de uma minissérie mensal, mas repara, a gente está falando de uma minissérie que tem essa regularidade mensal. Mas quando a gente usa o termo mensal, a gente está falando de uma revista recorrente, que não tem prazo para acabar e que sai de mês a mês. Bom, acabei usando o termo aqui minissérie. O que é uma minissérie? Minissérie é uma série limitada. É uma série
que já desde o início tem um número para acabar. Por exemplo, essa aqui que saiu recentemente, Relógio do Juízo Final. Foi uma minissérie em 12 partes, ou seja, ela saiu mensalmente, mas nós estamos falando de uma série limitada, que o horizonte dela era esse número 12. Quando ela começou, nós já sabíamos que ela iria acabar. No Brasil, às vezes se usa o termo minissérie, já utilizou também o maxsérie. O maxsérie seria uma série limitada com muitos números. Mas, bom, a partir de quanto é minissérie, de quando é maxsérie, bom, não tem regra. Não tem regra. Mas mesmo às vezes para muitos números é usado, acabou que o termo minissérie ficou convencionado para essas séries limitadas. Esse termo é muito utilizado, é mais utilizado nesse contexto aí de quadrinhos de super-herói, de quadrinhos da Image. Eu não vejo tanta galera do mangá usando esse tipo de termo, mas nesse contexto de super-heróis é bem usado. Então, uma mensal, uma série que sai com a frequência mensal e que não tem momento específico para acabar, em princípio, e uma minissérie é uma série limitada. Bom, pois bem, tá aí, né? E um encadernado, né? Vamos lá, isso aqui é um encadernado. Isso aqui é o encadernado do volume 3 do Quarteto Fantástico do Dan Slott. O que é o encadernado? Encadernado é a reunião em uma edição só de algumas edições de uma mensal, por exemplo. Aqui nesse encadernado nós temos os números 6 a 11 da mensal norte-americana do Quarteto Fantástico, a revista Fantastic Four. Ou de uma minissérie, por exemplo, podia ter, a gente pode, provavelmente daqui a um tempinho, nós vamos ter aqui no Brasil um encadernado do Relógio do Juízo Final. Todas as edições, sei lá, num volume só ou em 2 volumes. Esse nome encadernado vem do fato de que aqui no Brasil foi um hábito, né? As revistas saíam, né? As editoras pegavam o encalhe, arrancavam as capas e encadernavam tudo num volume só. Eles pegavam e encadernavam tudo num volume só. E aí ficou esse termo encadernado. Inclusive alguns usavam o encalhernado, né? Porque via dos encalhes, aqueles quadrinhos que sobraram. Mas é isso. O encadernado é um volume que reúne vários números de uma minissérie ou de uma revista mensal. Vale dizer que há títulos no Brasil, hoje, muitos deles de super-heróis, que saem direto em encadernado, que eles não passam pela mensal primeiro. Por exemplo, Quarteto Fantástico, ele foi mensal nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele saiu direto nesse volume aqui, nesse encadernado. E é comum a gente falar de encadernado capa dura e encadernado capa cartonada. Os nomes são meio óbvios, mas acho que não custa explicar. Deixa eu pegar um capa dura aqui atrás. Olha só, isso aqui é o encadernado de capa dura do Thor, o Cerco, olha só. É uma capa mais firme, mais forte. O encadernado de capa cartonada, eu acho que tá bem claro, essa capinha mais mole aqui, né? Então, quando normalmente o pessoal fala, encadernado capa dura, tá falando disso. Esse encadernado aqui que tem essa capa mais resistente, mais firme. E o capa cartonada, esse aqui. Tá claro? Bom, tá, essa capa mais molinha, assim. Bom, acho que está relativamente explicado o que é o encadernado. Se tiver alguma dúvida, não deixa de colocar nos comentários também não. Às vezes a gente acha que está claro e não ficou. Mas olha só, mas há edições volumosas que não são encadernadas. Vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui é o Labirinto. Isso é uma história lançada pelo Thiago Souto, produzida pelo Thiago Souto de Bizaço, inclusive, tá? Fica aí a dica. Mas repara, ele não saiu em mensal, ele saiu direto nesse formato. E isso aqui é o encadernado? Não. Assim, às vezes o pessoal usa de maneira... Isso aqui é uma edição, é um álbum, vamos colocar, saiu já em formato álbum, formato livro. É isso aqui que nós poderíamos chamar, que se chamou originalmente de graphic novel. Hoje, o termo graphic novel, ele às vezes é utilizado para revistas mensais reunidas
no encadernado. Aquela coleção da Eagle Moss era DC Graphic Novels, né? Era DC Graphic Novels, alguma coisa desse tipo. Fala de Graphic Novel da DC, às vezes fala de Graphic Novels da Marvel, aquelas coleções da Salvat, coleções da Eagle Moss. Bom, aquilo de maneira como o termo foi usado durante muito tempo, aquilo não era uma graphic novel. Porque uma graphic novel, tal como o termo foi popularizado pelo Eisner, era realmente para fazer um contraponto às revistas, né? Às revistas mensais, revistas de banca. Uma graphic novel era uma história que tinha começo, meio e fim e lançada em formato de livro, em formato de álbum. A gente pega assim, isso aqui, por exemplo, a gente poderia chamar de uma graphic novel, tá certo? Então, embora, como eu disse, hoje várias vezes o termo é utilizado quase como sinônimo de encadernado ou de edição de luxo. Qualquer coisa que não é revista, que não é serializado, na verdade, perdão, qualquer coisa que não é revista e está num formato mais volumoso, um pouquinho mais luxuoso, é graphic novel. Mas a graphic novel originalmente, vamos colocar assim, às vezes o ruim usar esse termo originalmente, mas a graphic novel, como foi pensado durante muito tempo, era uma revista não serializada, era uma história não serializada, era uma história cujo começo, meio e fim estava numa edição só, é uma edição que às vezes era vendida em livraria, às vezes podia ou não ser mais luxuosa, mas é uma edição só. Repare, isso aqui é uma graphic novel de capa cartonada. Bom, eu sei que assim, que talvez para a galera que acompanha quadrinhos há mais tempo, esse vídeo seja assim, mais do que chover no molhado, né? Mas eu acho realmente importante a gente não dar as coisas por óbvio e explicando aos pouquinhos. Tá aí o vídeo, primeiro vídeo do vocabulário dos quadrinhos. Espero que primeiro de muitos. Dá um feedback se achou o vídeo legal, se achou ele importante. Se você achar útil, mostra para os seus colegas, compartilha. É isso que faz o canal aqui crescer. Logo virá outro, dessa vez falando sobre os formatos dos quadrinhos. Formato americano, formato italiano, formato magazine. Logo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa o teu joinha. Não esquece também do link da Amazon que está em todos os meus vídeos. Caso você vai fazer uma compra nessa loja entrando por esse link, ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Bom, minha gente, é isso. Um abração e até o próximo vídeo.